jornada é uma visualização bem tangível da experiência de um usuário em relação ao objetivo que ele tem para atingir ou ao uso de um serviço, de uma empresa, organização ou governo. É o caminho, o passo a passo que esse usuário tem que percorrer para conseguir atingir esse objetivo que ele tem e que detalha de forma bem clara quais são essas interfaces ou os pontos de contato que ele precisa para conseguir atingir esse objetivo. Então, podem ser objetos, pessoas com quem ele tem que falar, ou máquinas, seja aplicativos, totens que ele precisa utilizar para conseguir chegar nesse objetivo. E além disso, também vai mostrar não só o percurso durante o uso em si dessa experiência ou desse serviço, mas também vai mostrar o antes, o que ele precisa fazer para começar essa jornada, e o depois, o que acontece depois que ele utiliza. Então vamos pensar num exemplo bem prático. Se você tiver um objetivo de viajar, essa jornada ela vai envolver todo esse processo de você decidir para onde ir, você vai decidir qual meio de locomoção que você vai utilizar para fazer essa viagem, vai ser avião, ônibus, carro, você vai envolver a preparação para essa viagem, as coisas que você precisa comprar antes, a mala, o trajeto ou o caminho que você vai realizar ao longo dessa jornada. Também vai envolver, ir até esse lugar que você decidiu, esse meio de locomoção, então seja alugar um carro, ou ir a um aeroporto, ou uma rodoviária, e também vai envolver os passos específicos dessa jornada em si, como fazer o check-in, despachar a mala, esperar o voo, por exemplo, e até a viagem em si, E depois todo o caminho de volta para você voltar para casa. Então, essa jornada, que é bem ampla, ela pode acontecer de diferentes maneiras, porque você pode, por exemplo, contratar um prestador que vai fazer todos esses serviços, como uma agência de viagem, por exemplo, ou você pode buscar diferentes prestadores que vão fazer parte dessa jornada, Como, por exemplo, você fazer parte delas de forma autônoma, você utilizar algum serviço de reserva de hotel, você pode utilizar um serviço para compra de passagem ou para aluguel do carro, de forma diferente, e segmentada. E cada uma dessas etapas, elas também podem ser feitas por diferentes interfaces. Então, você pode, por exemplo, comprar a passagem por telefone, por aplicativo, pelo site, por uma agência de viagem, por milhas ou mesmo no aeroporto. Então, a jornada ela vai nos ajudar nesse entendimento sobre a experiência e sobre os desafios, as dificuldades, o que tem de bom, o que tem de ruim nesse percurso. E ela pode ser utilizada em diferentes momentos de um projeto de design de serviço. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, para analisar a situação atual desse usuário, do entendimento que esse usuário tem sobre essa experiência, Então, para a gente entender como ele faz esse percurso, como ele faz essas escolhas, entender melhor sobre o perfil dele e entender melhor sobre a sua relação com essa experiência. Qual a importância dessa experiência na vida dele, Como que ele toma essas decisões, quais são as interfaces que ele utiliza. A gente também pode utilizar para a construção do serviço, E aí a gente vai desenhar a jornada do serviço em si, quando a gente vai olhar também na perspectiva do usuário, mas agora a gente vai construir os pontos de contato que a minha marca, a minha empresa, a organização precisa desenvolver para facilitar esse trajeto. E os profissionais de UX também utilizam as jornadas em forma das histórias de usuários para poder entender essa relação de um dos pontos de contato em si. Então, especificamente, por exemplo, de um site, um aplicativo ou de um totem, vai entender ali essas relações, o que precisa para ele entender, e percorrer este caminho para o desenvolvimento ali dessas interfaces específicas de um dos pontos de contato. E aí, gostou de saber mais sobre as jornadas? Elas são uma importante ferramenta do designer de serviço e, na minha visão, é o que diferencia um projeto de design de serviço de um projeto de design thinking, por exemplo, que vai utilizar a abordagem de uma forma mais ampla. Você pode saber mais sobre esses dois conceitos em outros 2 vídeos que a gente já tem aqui no canal. Até mais!